Olá, eu sou a professora Normanda Araújo de Moraes, coordenadora do Les Plexus, e hoje a gente tem a alegria de receber a professora Maria Ângela Yunes aqui conosco para falar um pouco sobre resiliência familiar, o curso que está disponível no programa Fortalecendo Famílias. Vou apresentar para vocês um pouco do currículo da professora Maria Ângela. Ela é graduada em Psicologia pelo Instituto Unificado Paulista, mestre em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade de Dundee, na Escócia, e doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente, ela é professora do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Salgado de Oliveira, a Universo. Olá, querida Maria Ângela, é um prazer ter você aqui Olá, conosco. Normanda. Seja Que bem-vinda. alegria. A alegria toda minha, é uma satisfação muito grande. Eu agradeço muitíssimo o convite desse grupo maravilhoso, conduzido por ti e por tantos colaboradores que eu já tive a oportunidade de conhecer. Parabenizo, congratulo esse grupo pela iniciativa de conduzir, de desenvolver um projeto tão importante que não podia ser mais oportuno nesse momento que nós vivemos, Normanda. Então, muito obrigada pelo convite e diálogo. Muito feliz. Imagina, a gratidão com certeza é toda nossa. Muito obrigada mesmo. Então, Maria Ângela, a gente vai conversar um pouco sobre resiliência familiar, mas a gente não poderia deixar de começar falando de resiliência de uma forma geral, né? A gente tem visto, né, na mídia, no senso comum, mesmo no meio acadêmico, esse tema bastante falado, bastante comunicado. No entanto, infelizmente, muitas vezes de forma equivocada, até banalizada. E eu queria começar, né, pedindo que você comentasse isso. Com que definição de resiliência você tem trabalhado e o que que não é verdadeiro quando se trata desse conceito? Ok. Muito obrigada pela pergunta e pela oportunidade de repensar esse tema sob essa ótica da estigmatização, da possibilidade de rótulos que eu sempre encontrei desde o início do meu trabalho, Normanda, quando eu fiz meu doutorado sobre resiliência em famílias, ainda numa altura onde havia pouquíssima literatura no Brasil, pouco se falava, sequer a palavra resiliência na psicologia era reconhecida como um construto, como um fenômeno. Mas desde lá e até aqui, percebe-se essa tendência em usar a palavra resiliência como um adjetivo que pode ser, muitas vezes, aplicado, mal aplicado, sem cuidado, em tantos contextos. Então, na ocasião que eu defendi o meu doutorado, e de lá até aqui, eu comprei um desafio quase que missionário Uhum. de elucidar, de esclarecer e de trabalhar com o conceito de resiliência com muita parcimônia, com muito cuidado, para justamente evitar que o senso comum se apropriasse dessa categoria, né, desse conceito, que é tão fascinante e é tão fácil usar o adjetivo resiliente. Uhum. Por isso, eu busquei, ao longo das minhas pesquisas, trabalhar com muito critério e sempre tentando mostrar que o que era aplicado em outras áreas do conhecimento, no que se refere à resiliência, explicando para algumas pessoas que talvez não saibam, duvido que na época que eu defendi meu doutorado e quando eu ia falar sobre resiliência, nos congressos, nos eventos da psicologia, eu tive assim, que conhecia a palavra resiliência, e pouquíssimas pessoas conheciam. Equivocado
da palavra resiliência foi encontrado por mim em outras culturas, em outros contextos. E o meu cuidado, na ocasião, era para que, aqui no Brasil, uma vez que a gente começasse a estudar o fenômeno, que isso não se tornasse mais uma categoria da psicologia tão facilmente aplicada a grupos, muitas vezes, menos favorecidos por oportunidades e que acabam sendo, então, rotulados com o adjetivo resiliência. Aí, dividindo-se, então, o mundo entre resilientes e não resilientes. Então, o meu cuidado, na ocasião e até hoje, é muito nesse sentido. Então, você me pergunta com que definição de resiliência eu venho trabalhando hoje. Ao longo desses quase 30 anos que o conceito apareceu como uma categoria, como um construto forte na psicologia, ganhando muita força, digamos, há uns 15, 16, 17 anos atrás, quando o movimento da psicologia positiva se instaurou e, então, encampou o conceito de resiliência como uma parte desse movimento. Então, desde essa ocasião, é que se passou, então, a olhar para o conceito de resiliência, não só de uma forma individualizada. Então, aproveito para dizer o que eu não acredito, né? O que não é verdadeiro, é que resiliência não é algo inato, não são características, traços individuais, tem bases, sim, tem bases constitucionais, mas tem bases contextuais. Então, eu trabalho com resiliência como um fenômeno humano que é relacional e contextual, usando a perspectiva teórico e metodológica do nosso grande mentor, que é mentor de todos nós, e muitos dos seus entrevistados, eu tive a oportunidade de ouvi-los, já trataram amplamente da abordagem bioecológica de desenvolvimento humano do Bronfenbrenner. Então, nessa é na perspectiva ecológico-sistêmica, não como traços, não como características individuais, mas como um conjunto de processos, como um sistema dinâmico de desenvolvimento humano e que vai além da superação de dificuldades, de adversidades, do sofrimento, que foi por onde os pesquisadores começaram definindo resiliência por aí. Mas vai além disso, e vai além de adaptação também. A adaptação permeia os nossos estudos de resiliência, mas não é aquela adaptação conformista, aquela adaptação passiva, mas é a partir de movimento, de atividade, de transformação, de aprendizagens, de criatividade, de indivíduos, grupos, coletividades, diferentes formas de coletividade, comunidades. É por aí que eu venho traçando pesquisas, estudos, intervenções acerca de resiliência. Perfeito, Então, perfeito. E, assim, só para complementar, como você me pergunta, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. Também eu não vejo como verdadeiro, nessa ótica adjetivada, substantivada de resiliência, que se adjetive quantificando os mais resilientes, os menos resilientes. Costumo brincar, você já deve ter me ouvido falar isso talvez algumas vezes, nós não temos um resiliômetro.
Embora a resiliência tenha origem na física, Uhum, nos modelos matemáticos e nos módulos, nas fórmulas, nós não temos uma fórmula para isso e nem uma quantidade. uhum, O grau de resistência das pessoas à adversidades é muito dinâmico e uhum. muito circunstancial. Então, eu vejo que nós vamos aprender muito sobre resiliência durante esse momento que nós vivemos. Perfeito, perfeito, Penso Mariângela. que respondi. Perfeito, maravilhoso. Como é importante realmente quebrar com essa ideia da resiliência como adjetivo e entendê-la realmente na sua dimensão relacional. Acho que são duas palavras bastante fortes aí dessa tua primeira resposta. Maravilhoso. Maria Ângela, essa história aí tua com a resiliência, ela não é de hoje, né? Eu queria ir um pouco para os bastidores, assim, e te escutar como é que se deu a tua aproximação com essa temática e por que que, no seu entender, ela faz tanto sentido na sua forma de fazer e conceber a psicologia, né? Como e por que você foi fisgada pela resiliência? Eu tenho muito prazer de pensar sobre isso. Uhum. Eu, eu comecei minha carreira como psicóloga há 1 milhão de anos atrás, né? Você pode ver assim pela minha, já pela corrida, pela experiência. E obviamente, quando eu comecei minha carreira, eu não trabalhei como psicóloga num universo que é ainda o universo com o qual eu venho trabalhando e com o qual eu trabalhei ao longo de toda a minha vida, mantendo até uma certa consistência no meu percurso profissional. Eu trabalhei na FEBEM de São Paulo, foi meu primeiro emprego como psicóloga, na época sem Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você pode Caramba. imaginar como era complicado lidar com as situações que ocorriam naquela ocasião. E resiliência não fazia parte, nunca tinha ouvido falar em resiliência. Fui ouvir isso era altura final dos anos 80. Eu só fui ouvir falar sobre resiliência quando eu fazia o meu mestrado, você até apontou, fiz Uhum, meu mestrado fora do Brasil, e pela primeira vez eu ouvi a palavra resiliência numa outra língua, em inglês, uhum. num curso de counseling, de aconselhamento que eu fazia, e eu falei, resilience. Procurei saber o que era, as pessoas me explicaram, naquela altura me explicaram algo que eu nunca esqueci, como capacidade das pessoas enfrentarem frustrações. Eu fiquei Uhum. satisfeita com essa explicação e só somei essa palavra à minha lista de incontáveis palavras que eu não conhecia em inglês. E depois voltei a escutar essa palavra, já de volta ao Brasil, quando contato com o pessoal da URGS, o grupo do CEP Rua, o grupo no qual nós nos conhecemos, né, Uhum. Normanda? E muitos de nós aqui começamos nossos percursos acadêmicos pelo CEP Rua. E o pessoal do CEP Rua começou a trazer esse assunto da resiliência aplicada no escopo, sob o escopo das crianças em situação de rua. E aquilo chamou muito a minha atenção pela possibilidade, aí assim, já te respondendo a questão, o sentido que isso tem para mim, o sentido de encontrar as possibilidades de diluir as crenças negativas, as crenças pessimistas, que na altura, quando se estudava criança em situação de rua, só se pensava na criança em situação de rua, abandonada, pobrezinha,
assim, com adjetivos Uhum, desvalorizadores. E com os trabalhos desenvolvidos pelo CEP Rua, começou a se encontrar forças, estratégias de uhum, sobrevivência, práticas relacionais, lúdicas, enfim, sabedoria uhum, nessa população. Obviamente, com isso, eu não estou querendo dizer que as pessoas mereçam viver nas ruas, né? Não, claro. Uhum, longe, muito longe disso. Mas essa questão me remeteu, então, por que as crianças deixavam suas famílias, iam para as ruas, como é que seriam essas famílias, e passei a me interessar se essas crianças já estavam abandonadas, não estariam as famílias também abandonadas, e famílias que também não estavam recebendo nenhuma atenção, e pensei em trabalhar e estudar essas famílias, tentando encontrar forças, possibilidades, uhum. alguma potência nesses estudos. Então, acho que foi por aí. Deixa eu Uhum, ver se eu coisa tenho mais. boa. É muito bom quando as coisas começam a fazer sentido, né, Mariângela? Quando a gente começa a ter a oportunidade de encontrar conceitos, construtos e teorias que tenham a ver com a nossa forma de ver o ser humano e que façam mais sentido, né? Exato. E que te possibilite trabalhar com os profissionais que trabalham com Uhum, essas pessoas e levá-los a fazer uma reflexão, a sair dos rótulos e daqueles modelos engessados que acabam sendo uhum, institucionalizados nas práticas cotidianas, muitas vezes que são exaustivas e que acabam implementando essas crenças negativas, duras, e que julgam as pessoas não por aquilo que elas podem ser, mas por aquilo que aprenderam que elas são. uhum, Então, a uhum, resiliência traz esse movimento, essa flexibilidade, tem esse uhum. impacto meio que revolucionário, né? Como diria o Boris Cyrulnik, nos nossos modos de agir e de pensar. Coisa boa, coisa boa. O programa Fortalecendo Famílias, né, Maria Ângela, ele nasceu justamente nesse contexto de pandemia e de isolamento que a gente vive, como uma forma de tentar ser um subsídio, né, para famílias, para estudantes, para profissionais, que estamos todos aqui no meio do furacão, né, tentando dar Exatamente, conta da nossa exatamente. vida, dar conta das nossas questões de trabalho, né, dos públicos com os quais a gente atende. E o tema de resiliência familiar, ele emerge nesse contexto como um tema, sem dúvida nenhuma, essencial. Tá? Sem dúvida. E para a gente pensar resiliência familiar, como bem você nos ensina, né, a gente precisa considerar duas coisas: as adversidades de um lado, mas também, né, a necessidade de fortalecimento dos fatores de proteção. Eu queria então que você comentasse um pouco aqui desse binômio, né? Mas trazendo para o contexto de dificuldade, de isolamento social que o mundo todo vivencia nesse momento. Muito bem. Então, Normanda, quando nós tratamos do tema da resiliência em família, mais uma vez eu aproveito para acentuar aquilo que você me perguntou, acho que foi na primeira intervenção. O que é verdadeiro? E você, na sua pergunta, já traz, né? Nós só o conceito de resiliência, o construto de resiliência, o fenômeno, ele só faz sentido quando existe uma real situação de risco, uma situação de adversidade, como você apontou agora na sua questão. Esse momento que nós estamos vivendo é inquestionável que nós Uhum, todos, o mundo está sentindo o peso dessa situação de risco.
Alguns países sofrem mais do que os outros devido a questões que não nos cabe agora abordar nesse momento, mas que implicitamente estarão permeando a minha fala, inevitavelmente. Tratar de resiliência em família pressupõe que você está considerando cada família como um universo singular. E, em uma pequena escala, cada família tem a sua própria língua, tem seu próprio governo, tem o seu próprio sistema moral, sistema de crenças, sua política externa. É uma pequena sociedade por si só. Uhum. Eu acho que você deve saber que eu aprendi muito sobre resiliência em famílias trabalhando com o modelo da Froma Walsh. Eu tive a oportunidade de trabalhar pessoalmente com a Froma. Quando eu fiz meu doutorado, uma parte do meu doutorado de sanduíche eu fiz com a doutora Froma Walsh. E, como diz o Kurt Lewin, não há nada mais prático do que uma boa teoria. Boa teoria. Né? É. E um inspirador também do nosso mentor Bronfenbrenner. E o modelo teórico da Froma Walsh, ele é muito, muito potente e nos possibilita entender o funcionamento da resiliência em diferentes grupos, não só no grupo familiar. E eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com o modelo teórico da Froma Walsh em outros universos que não somente o universo do funcionamento da unidade familiar. Bem, sem dúvida nenhuma, é um modelo também ecológico sistêmico, relacional, contextual, e ele é muito explicativo, já que ele te mostra, ele demonstra 3 dimensões de processos-chave, com elementos que podem ser elementos tidos como protetores e promotores de resiliência. Então, pensando agora em resiliência em famílias que estão vivendo esse momento de pandemia. É como se um terremoto tivesse começado. Então, assim, é um reajuste de tantas formas de convivência, de sistemas de crenças, de organização, de comunicação, e o modelo teórico da Froma, ele dá conta de nos nos possibilitar fazer reflexões sobre todas essas questões, pensando em todas as famílias que estão vivendo esse momento. Então, a primeira dimensão, o sistema de crenças, a depender da maneira como as famílias, a Froma até chama esse sistema de crenças como o coração e a alma da resiliência, o sentido que é atribuído às adversidades. Então, a depender das crenças religiosas, das formas de pensar a pandemia, é que vai se dar esse enfrentamento. Se as famílias, comunidade, elas têm crenças de que é o fim do mundo, elas irão comportar-se e ter reações compatíveis com essas crenças. A partir do momento que se explica que existem modelos científicos, que está havendo estudos, e que é necessário isolamento social, e as pessoas obtêm informações, e as relações são fortalecidas, são permeadas por humor criativo, humor propositivo, não aquele humor sádico, destrutivo.
esperança, otimismo, tudo vai passar. A gente cansa de ouvir isso, né? Que tudo vai passar, vai passar. Obviamente que não é tão simples assim, mas ajuda a pensar, a construir crenças esperançosas. A Fromm costuma dizer que a esperança é para o espírito o mesmo que o oxigênio é para os pulmões, né? E realmente, esse é um momento que a gente está dependendo muito de esperança, até porque se a gente for depender de outras questões, fica um pouco mais complicado. O segundo elemento do modelo teórico da Fromm são as questões relativas à organização da família. Então, os processos de organização, que são os amortecedores dos choques, a maneira como você se organiza, como a família se organiza diante de um momento como esse, é muito importante. Não dá para continuar vivendo da mesma maneira como se vivia. São novos hábitos, novas rotinas. Então, o time ele tem que se realocar e se ajustar à situação de uma maneira transformadora, transformando rotinas, transformando padrões de relacionamento. E todos nós estamos vivendo intensamente essas questões. É claro que espero que a gente tenha a possibilidade de falar sobre as vicissitudes de viver essas questões numa situação mais vulnerável. Né? Então, a rigor, em termos teóricos, a flexibilidade às mudanças é um elemento de proteção numa situação não só de pandemia, mas numa situação de perdas, de desastres, de catástrofes. Então, esse reajuste ele é fundamental. E um terceiro elemento, então nós falamos de crenças, sistema de crenças, padrões de organização, os processos de comunicação. E, nossa, como isso tem mudado nas nossas vidas, né? Tratando agora da pandemia. A comunicação ela foi reinventada, revisitada, as pessoas se percebem há quanto tempo nós não estamos podendo, eu que sou do grupo de risco, há quanto tempo eu não vejo uma pessoa da minha família, não posso estar com uma filha minha, não posso tocar, não posso abraçar. Então, a comunicação é desafiador numa situação como essa. No entanto, é possível encontrar novos modelos, novas possibilidades, seja no trabalho, seja na área da educação, enfim. A essência da comunicação é que deve ser preservada, os afetos, as comunicações com clareza, resolutiva, e possibilitadoras de desenvolvimento. Enfim, eu acho que para falar sobre esse modelo teórico, seria mais ou menos por aí, a importância de entender a resiliência em famílias, usando esses três grandes blocos que eu chamaria atenção como elementos de proteção. E que a Fromm, ao desenvolver, o que ela coloca é que não precisa ter tudo, né? Você não precisa encontrar todos esses elementos numa família. Cada família é um universo, eu disse no início, um universo singular, e vai expressar a sua forma de viver família com diferentes expressões de resiliência. Perfeito. Como as contribuições da Froma são ricas, né, Maria Ângela? E como a gente pode atualizá-las a cada nova diversidade, a cada novo evento, né?
Perfeito, perfeito. E você mencionou isso, né, na sua fala, eu queria abrir um espacinho para a gente conversar mais sobre isso. Eu sei também que esse é um tema muito caro para você, de entender que, assim como as famílias são um universo singular, famílias que vivem em condição de vulnerabilidade social também são um universo muito singular. E, obviamente, a gente não pode tratá-las da mesma forma, sobre os mesmos aspectos com os quais a gente trata uma família de classe média, classe alta, né? Eu queria que dar esse espaço, né, para você conversar um pouco e refletir um pouco sobre que especificidades, de repente, essa pandemia trouxe para essas famílias e que, de repente, apesar do seu maior contingente no nosso país, elas não são tão visibilizadas quanto outras famílias são, né? Na mídia, sobretudo, nesse tempo. Então, que especificidades essas famílias em vulnerabilidade social têm vivido? Em termos de adversidades, mas também em termos de enfrentamentos. O que é que você tem pensado sobre isso, querida? Olha, eu tenho pensado muitíssimo sobre tudo isso. Infelizmente, sem ter a possibilidade ainda de ir a campo, Uhum, a, já- a situação que nós nos encontramos, né? A situação de quarentena. uhum, Quarentena essa que não é um direito de todos, mas sim um uhum, privilégio de poucos, né, Normanda? com certeza. Então, eu sou assim muito reconhecedora dessa vicissitude, desse momento que as famílias em situação de vulnerabilidade social, ambiental, têm enfrentado para cumprir medidas como isolamento social. Como é Uhum, possível? Levando-se em conta que quase 60%, um quarto da população brasileira vive com menos de R$ 400 por mês. uhum, E empreendendo uma luta árdua, terrível, para conseguir esse auxílio, que já não foi fácil de ser conquistado, esse auxílio emergencial. Então, cumprir com medidas de higiene, de isolamento, onde não, em locais que não existe, as coisas que me passam pela cabeça, não existe saneamento, quase que 30% de lares no Brasil não tem sequer um banheiro, usam fossa. uhum, Então, como cumprir com medidas de higiene que são exigidas pelas autoridades da saúde internacional, muitas vezes não reconhecidas aqui por discursos e narrativas contraditórias, mas nós sabemos que a única medida correta que nós temos até então é o isolamento. E isso torna-se praticamente impossível. Então, o que eu percebo, tratando dessa questão, é que a mesma lógica perversa e de abandono e de exclusão e de não dar voz a essas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social está se repetindo e se exacerbando nessa uhum, situação de pandemia, o que é muito, muito triste de constatar. Então, embora ainda não tenhamos, e eu até assim, pensando em trazer isso como uma possibilidade, procurei ver, não sei se você já viu que no ResearchGate tem uma página que trata sobre a Covid e os trabalhos mais recentes. Então, eu procurei ver se tinha algo que tratasse dessas questões, talvez não no Brasil, mas em outros países. E os trabalhos ainda estão muito focados na área da medicina, na área da biologia, uhum, enfim, o que é extremamente explicável e necessário. Mas, assim, com relação
a situação social e esse sofrimento que deve estar sendo vivido, eu presumo, pelo que eu conheço. Eu moro no Rio de Janeiro e andei por várias comunidades aqui já do Rio de Janeiro e sempre muito impactada pela condição urbana, a condição de moradia das famílias que moram nos morros e que têm um cotidiano extremamente adverso, difícil. Então, o que eu teria para dizer nesse momento, apesar de não ter resultados sólidos de pesquisa, mas com base em outros estudos que eu já desenvolvi na minha prática, 3 universidades, uma universidade federal, 2 universidades particulares, estudantes de iniciação científica, mestrado, doutorado. Nos nossos trabalhos com essas famílias, e tendo em mente a perspectiva da resiliência, o que se vê, o que se constata, são exemplos de muita força, de muita sabedoria, de muita habilidade, solidariedade, de construção de redes de solidariedade, que são independentes da intervenção do Estado. São redes construídas, muitas vezes, a partir de metodologias sociais, tecnologias sociais, e que solucionam problemas reais, problemas que têm seu terreno é nas necessidades reais vividas pelas populações. Então, nesse contexto, nesse sentido, eu me sinto muito tentada a usar a categoria, o adjetivo resiliente, para diluir o número de adjetivos desvalorizadores e que desconstroem essa sabedoria desses grupos que, como nós sabemos e já constatamos, não porque achamos isso, mas porque temos resultados de pesquisa que comprovam isso. Então, a criatividade desses grupos é tão bonito de se constatar pelo número de projetos que são desenvolvidos dentro daqueles núcleos sociais e que, então, a minha tendência nesse momento é usar a resiliência como um adjetivo para desconstruir famílias desorganizadas, famílias desestruturadas, famílias disfuncionais, ou que são aplicadas em outros modelos, em outras geometrias de família também, né? Que é uma preocupação do teu trabalho, do teu grupo, dos teus colaboradores, e que, felizmente, acho que com esse trabalho também, fortalecendo famílias, vocês vão ajudar muitíssimo e vão realmente fortalecer famílias com novas categorias, com novas possibilidades, que as desculpabilizem, né? Para a gente não cair na armadilha de culpar as vítimas. A revitimização, né, Maria Ângela? É muito tocante realmente essa análise que você faz, porque o momento já é tão complicado, né? E colocá-las ainda nesse lugar de despotencializá-las é realmente revitimizá-las, né? Então, como a gente precisa dar visibilidade a essas iniciativas de solidariedade, né? Extremamente criativas que muitas usam, que muitas comunidades estão usando, que requerem uma organização social, que muitos grupos não possuem porque não são comunidades, né? Porque não se veem como pertencentes realmente àquele lugar. Então, eu acho que realmente a gente precisa visibilizar essas iniciativas, né? E validá-las. E validá-las. E eu fico muito feliz que vocês
no seu projeto, eu constatei que vocês vão trabalhar com resiliência Isso, comunitária, isso, e isso. você tem trabalhado com o seu grupo, Uhum, então aham. é É um por aí. caminho é um caminho muito importante. Exatamente, exatamente. Que coisa boa. É bom escutar porque isso reforça, né, os nossos caminhos também, como a gente tem pensado a psicologia. Você começou, né, e toda a sua fala é perpassada por isso, Maria Ângela, tentando desvincular a ideia de resiliência como algo do indivíduo, né? Como um Aham. traço, como uma característica de personalidade, e sempre tentando situar esse indivíduo, essa família, numa dimensão mais relacional, né? E falar em resiliência familiar, é entendê-las a partir de um macrosistema mais amplo, né? De um sistema muito maior, que não o microsistema, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouco desse papel desse contexto macrosistêmico para a promoção de resiliência familiar. Uhum. Então, Normanda, isso, falar em macrosistema remete a Bronfenbrenner, né? Hum, E, e algo assim que para mim, é quase que um mantra. E eu assim, lendo Bronfenbrenner, naquele clássico livro dele, né, que foi lançado em 1979 e só editado graças ao grupo da Silvia, do Cláudio, o pessoal que trabalhava com crianças em situação de rua, que trouxeram para perto de nós, né, toda essa uhum, possibilidade de trabalhar com inserção ecológica e de ir para dentro desse universo natural, né, e de estudar também o macrosistema. O que o Bronfenbrenner falou antes mesmo até dele publicar esse livro, num editorial que ele escreveu em 1974, e ele repete, é que se pensava que as políticas sociais elas eram baseadas na ciência, nas verdades, na sabedoria, né? E ele coloca que ele pensa que tem que ser o reverso, né? É, as políticas, nós precisamos estudar as políticas sociais para dar vitalidade e validade ao nosso conhecimento. E eu acho que assim, é recíproco, e bem dentro uhum, da lógica do Bronfenbrenner, eu acho que as políticas sociais e ciências se complementam e interagem. E as nossas metodologias, tipo a inserção ecológica, né, um grande achado, e que você também tem suas publicações tão importantes nesse cenário, a inserção ecológica, ela, como metodologia de pesquisa, nos coloca no cenário de diferentes sistemas de desenvolvimento e, a mim, tem me colocado frente a frente com muitas políticas, uhum, tentado entender políticas sociais. Então, nesse momento, e em outros momentos, quando se busca, mas que políticas sociais estão existindo agora, nesse momento, ou que existem de apoio e proteção às famílias. Normanda, desde minha primeira doutoranda que estudou apoio parental, atenção parental, até hoje, doutorandas que estudam relação, escola, família, concretas. Então, a gente está falando de macrosistema. Macrosistema uhum. é o projeto cultural da sociedade e que engloba todos os outros sistemas de desenvolvimento e vai acabar influenciando famílias. Então, a gente encontra pouquíssimas políticas sociais de apoio e atenção Uhum.
as famílias. O Bolsa Família é o que mais aparece, é o que existe mais concreto, e mesmo assim um programa muito maltratado, como nós sabemos e constatamos agora. A pandemia trouxe luz a muitas coisas que a gente sabia que já não estavam indo muito bem, mas que ficaram explícitas, né? Isso. Uma outra questão macrosistêmica é o que a gente abordou anteriormente, o que se pensa sobre famílias que vivem em situações vulneráveis, que no nosso grupo chamamos de teorias implícitas. Então, pensando que o macrosistema ele é formado por crenças, ideologias, normas, valores de diferentes grupos sociais. Então, o que se pensa de famílias que vivem situações vulneráveis é que elas são incapazes, que elas não têm uma possibilidade, que nunca vão vencer. Isso permeia as escolas, isso permeia outros programas de atendimento, desde bancos e supermercados e outras, todos os universos relacionais que trabalham com essas famílias. Então, isso nós precisamos de políticas de bons tratos, né? Bons tratos, ser bem tratado é um direito fundamental também, né? E o que a gente percebe em termos macrosistêmicos é essa ausência, que em outros países, como na Europa, Portugal, Espanha, existem vários programas de apoio parental, de preservação familiar, trabalham com famílias que vivem situações de adoção, de pais que estão em situação de contenção, que estão presos, em situação de acolhimento. Existem diferentes modelos de apoio à promoção de parentalidade positiva. Eu sei que já tivemos colegas que trataram especificamente de conjugalidade, de parentalidade, que permeiam essas nossas questões de resiliência e apoio à parentalidade. Assim, só para terminar, o SUAS, né, que é um sistema único de assistência social que existe em 99% dos municípios. É um sistema que, se funcionasse bem, ele poderia estar sendo muito ativo e poderia estar dando muito suporte nesse momento para as famílias. As famílias sempre pensam, a primeira coisa, na hora de receber o auxílio emergencial, não sabe como fazer? Eu conversei com algumas pessoas que me disseram, eu vou procurar o CRAS, eu vou procurar... E não estavam funcionando porque estavam em quarentena. É isso. Perfeito. Ótimo, ótimo. Achei muito pertinente, né, você falar tanto das políticas sociais quanto dessas teorias implícitas, né, sobre as quais as próprias políticas e os profissionais lançam mão para trabalhar com famílias. Achei fundamental isso, Maria Ângela. E definitivamente como é importante entender que trabalhar com resiliência familiar é falar também disso, é também situar esse macrosistema, é também situar essas famílias para além do seu núcleo familiar. Perfeito. Mais claro impossível. A gente vai se encaminhando para o fim, querida, mas fazendo né, esse bate-papo tão legal com você, mas eu queria que a gente terminasse com a fala sua para os profissionais, Maria Ângela, para aqueles que estão na linha de frente, lidando com famílias. A gente está vendo alguns equipamentos sociais, como CRAS e CREAS, voltando aí, né? A gente
em algumas cidades saindo desse isolamento. Sim. E certamente esses efeitos da pandemia, do isolamento social, eles vão perdurar por algum tempo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco agora para quem nos escuta e que está nessa linha de frente. Como ser, eu quero ser alguém que atua para fortalecer famílias, eu quero ser um profissional que promove resiliência. O que você teria para dizer para essas pessoas? Vale a pena? Que caminho tomar? Vale muito a pena. Assim, um recado que eu daria, e pela experiência que nós temos trabalhando com profissionais de diferentes áreas, em primeiro lugar, é olhar para essas pessoas, olhar para a sabedoria dessas pessoas com muita empatia. Tentar realmente se colocar no lugar dessas pessoas, vivendo as vicissitudes, as adversidades que são vividas por elas, e tentando ver toda a potência que existe na sua forma de enfrentar esses momentos de dificuldade. E não se colocar naquele lugar de opressor ou daquele que está julgando aquele que tem menos oportunidades. Mas, assim, o que eu vejo é que nesse momento, a gente constata uma gama enorme de profissionais, profissionais da saúde, profissionais sociais, que se desdobram, que se multiplicam em suas forças para estar numa linha de frente, e que eu reconheço isso, né? Trazendo um pouco, eu não sei se você teve a oportunidade de ver o professor Nova, um professor da educação, um professor português, quando ele agradeceu uma aula que ele deu, ele falou um pouco sobre gratidão, e que gratidão tem 3 dimensões, e que ele abordou, como ele é português, ele tratou como é que nós agradecemos em português, né? Nós falamos muito obrigada, muito obrigado os meninos, muito obrigada as meninas. E ele traz que gratidão, segundo o tratado acho que é São Tomás de Aquino, tem 3 dimensões. Uma é a dimensão do reconhecimento, então você reconhece o papel das pessoas, né? Então você mostra a sua admiração. O segundo é você dar graças, graças ter essas pessoas. E o terceiro é o vínculo, que é o mais importante, e é onde a nossa maneira de agradecer é onde ela se coloca como eu sou muito obrigada, eu sou obrigada a manter esse vínculo contigo por tudo que fizestes por mim. Então, eu vejo que esses profissionais, o meu recado é que eles sejam capazes realmente de construir vínculos sólidos a partir desse reconhecimento das reais necessidades das populações com as quais eles trabalham, vivam eles as adversidades que forem, mas o que é promotor de resiliência é que você seja capaz de ser um outro significativo, de ser um salva-vidas relacional, de ser um tutor de resiliência, nas palavras do Boris Cyrulnik, ou tutor de desenvolvimento, construindo essa aproximação, esse vínculo, que é isso realmente que faz com que você construa confiança, e que o outro, na sua reciprocidade, equilíbrio de poder e afeto,
que as pessoas possam manter relações duradouras, né? Como disse o Bronfenbrenner, todos nós precisamos de alguém que seja louco por nós, né? Com certeza. Perfeito. Muitas vezes não é alguém interno à família, né, Maria Ângela, que vai ser esse salva-vidas, né? Esse outro significativo, esse tutor de resiliência. Muitas vezes, e isso, né, a gente tem trabalhado para mostrar isso, muitas vezes essa pessoa é o profissional da unidade de saúde, é o profissional da ONG, é o profissional da assistência social, da escola, né? E assim, abstraindo um pouco mais, a rede é o salva-vidas, um ponto da rede, não necessariamente uma pessoa, mas saber onde eu posso me vincular, buscar ajuda onde eu sei que eu vou encontrar. Perfeito, perfeito. Eu aproveito para te agradecer essa possibilidade de pensar sobre sobre tudo isso que a gente conversou dessa forma suave e tranquila, apesar do meu problema aqui de voz, mas conseguimos. Muito obrigada. Sim. Obrigada. Imagina, eu achei tão bonito você trazer, né, a fala do Nova, e eu queria agradecer com toda essa intensidade que ele ensinou, Maria Ângela, reconhecendo o teu saber, reconhecendo a tua trajetória, me comprometendo com isso, né, e sabendo que temos um vínculo, né, para além desse vídeo, graças a Deus, temos uma história aí compartilhada, mas que também queremos continuar nos comprometendo uma com a outra, distante dos olhos tantas vezes, mas sabendo que cada um onde está tentando fazer o seu trabalho, fazer diferença no mundo. Então, eu quero agradecer, assim, nessa intensidade que ele nos ensinou, deixar toda a minha gratidão a você, como eu disse, esse reconhecimento por tudo que você já fez e continua fazendo aí, no campo dos estudos de resiliência, na interface com a educação, com as famílias também. Então, todo o meu carinho, gratidão, respeito também pela tua história. E muito Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada. Da mesma forma, meu carinho por ti, pelo teu grupo, Sim. pela tua família é imensurável. Muito feliz por ter passado esses momentos contigo. Conte comigo sempre. Nosso vínculo é sólido, potente. Isso, maravilha, maravilha. Então, Obrigada. eu vou me despedindo, deixando um abraço para você, minha querida Maria Ângela, e para quem nos escuta, né, dizendo que esse é o terceiro módulo do curso específico sobre resiliência familiar, onde a gente teve o privilégio e a grande honra de receber a professora Maria Ângela Yunes. Muito obrigada a cada uma que nos escutou e mais uma vez a professora Maria Ângela. Muito obrigada. Uma honra, obrigada.